bem com vocês? Como é que vocês estão? Comenta aí me falando se vocês estão bem. E se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Gente, hoje é um tema muito gostoso de falar, né? Sempre é bom falar da palavra do nosso Deus, né? E hoje esse tema eu tô vivendo muito muito mesmo. E como alguém que está vivendo isso e que Deus tem falado muito comigo sobre isso, e como alguém que está vivendo esse processo e está vivendo esse tema, né, eu achei interessante trazer para vocês, porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que testemunhar os feitos do Senhor, e eu acho que mais do que a gente testemunhar os feitos materiais é a gente testemunhar feitos espirituais, né, gente? Porque é maravilhoso servir o nosso Deus, é maravilhoso ter intimidade com Deus, é maravilhoso ouvir a voz dele, ouvir ele orientando a gente, e isso é assim o diferencial da vida de um cristão. Então vamos desde lá do início para vocês entenderem como tem sido esse meu processo de busca ao Senhor de maneira assim mais intensa, mas eu dando o meu melhor para o Senhor. No finalzinho ali de 2021 para 2022, depois que eu fui no encontro, muita coisa mudou na minha vida. E aí, no finalzinho ali em dezembro de 2021, em janeiro de 2022, eu comecei a ter um desejo assim muito grande de estudar a Bíblia muito mais aprofundada, sabe? De ler a Bíblia em um ano eu já tinha isso, mas eu tinha começado e tinha parado. E aí quando foi em janeiro eu falei, não, esse ano eu vou ler a Bíblia, eu vou parar e vou estudar a Bíblia, não importa o que eu tenha que fazer durante o meu dia, eu vou estudar a palavra do Senhor. E aí comecei em janeiro, comecei lendo Gálatas, Marcos e Jeremias, se eu não me engano. E aí, gente, comecei a ler e aí eu fui e fiz um plano de leitura. Assim, invenção minha esse plano de leitura. Se vocês quiserem, eu até trago aqui pra vocês, mostrando, né, que tá funcionando bastante comigo. Desde janeiro até esse mês que a gente tá em março, finalzinho de março, eu já li 17 livros da Bíblia. Então, assim, tá funcionando bastante. E aí, gente, eu comecei assim a ansiar muito mais pela palavra de Deus. A verdade é que quanto mais a gente lê, mais vontade a gente tem de ler, né? Eu posso dizer assim que antes eu lia a palavra do Senhor, mas era aquela coisa de acordar, ler um capítulo por dia, 2 e acabou, né? Mas quando você para examinar as escrituras de uma forma assim mais aprofundada, é diferente. Por exemplo, eu estou estudando os livros, então cada dia eu leio de 3 a 4 capítulos, dependendo do tamanho do livro. E aí, além de eu ler, eu sempre anoto o que eu entendi daquele capítulo. Então eu tenho um caderno que tá ali todas as anotações, o autor do livro, a data, o propósito do livro e o que cada capítulo diz. Isso tem me feito crescer muito. Então, assim, quanto mais você lê, mais vontade você tem, mais sede você tem da palavra de Deus. E a gente, quanto servo do Senhor, é muito importante que a gente busque a leitura, porque a leitura, ela vai nos aproximar de Deus de diversas formas, né? A gente vai ter mais intimidade com Deus. E aí eu posso dizer assim, que eu antes de estar estudando a palavra do Senhor, estava espiritualmente de uma forma, e agora que eu tenho estudado e me entregado muito à palavra do Senhor, eu estou de uma forma completamente diferente. De verdade, gente, de verdade. E aí, para iniciar, a gente vai ler Jeremias, a gente vai ler capítulo 29 de Jeremias e o versículo 13, que diz assim: vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Pois bem, quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração, quando a gente o procura, a gente vai achar o Senhor.
Mas a gente precisa o quê? Procurar. A gente precisa o quê? Estar indo de todo o nosso coração. Hoje a gente vai ler alguns outros versículos. E agora a gente vai ler Salmo capítulo 105, versículo 4, que diz: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Como que a gente estar na presença do Senhor? É só ir na igreja? Nos dias de culto? Não, não é. É quando a gente para em algum momento do nosso dia, a gente pega a Bíblia, a gente ora, a gente fala com o Senhor, a gente lê a palavra de Deus, é quando a gente jejua, né? É quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente sabe que não vai agradar ao Senhor, é quando a gente abre mão, por exemplo, de sair, de ir passear algum dia, porque naquele dia você quer se dedicar mais ao Senhor, você quer estudar mais a palavra, você quer orar. Teve um dia que a minha mãe ia na casa da minha tia, e aí eu senti o desejo de ir na casa da minha tia. Eu pensei, vou também, né? Em pleno sábado, ficar dentro de casa sozinha. Mas aí veio aquela coisa, tipo assim, não vai. Aí eu falei, não vou. Decidi não ir. Gente, eu juro pra vocês, eu sentei, fui fazer minha unha e coloquei um testemunho, né, de um casal. Depois desse testemunho veio uma pregação de uma missionária, eu nunca tinha visto. E Deus falou exatamente tudo o que ele já tinha falado comigo uma semana antes, usando uma profeta, uma missionária. Então, assim, vai ter momentos que abrir mão de você ir na casa de alguém, de você estar em algum outro lazer, vai ser prazeroso, porque você vai não estar na presença das pessoas ou em um lugar bonito, mas você vai estar na presença do Senhor, desfrutando o que Ele tem para falar para você. E naquele dia, assim, a palavra que Deus me deu, eu só chorava de tanta emoção por Deus estar falando comigo e depois de gratidão por eu não ter saído, sabe? Porque se eu tivesse ido, eu não iria escutar Deus falando comigo. Então, assim, foi maravilhoso. Então, quando a gente busca estar na presença do Senhor, o Senhor fala conosco. A gente tem um renovo, a gente tem um momento ao qual a gente para tudo e a gente fala pro Senhor. É como se a gente falasse assim, Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas o Senhor é mais importante do que todas as coisas. E aí você vai e tem o seu momento com Deus, que é maravilhoso. Lucas capítulo 12, versículo 31 diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Então, gente, depois da gente ter lido um pouquinho desses versículos, o que eu quero dizer para vocês, que a minha área espiritual mudou completamente desde o momento em que eu comecei a me posicionar diante do Senhor, permitindo com que Ele me usasse e me esforçando para buscá-lo mais jejuando, orando, lendo a palavra, enfim, dessas formas, né? E vendo até pregações durante a semana em casa, e isso daí me aproximou muito. Eu, assim, posso dizer que a forma que você se sente espiritualmente quando você busca de uma forma mais intensa é completamente diferente quando você busca pouco. Porque quando eu posso dizer, porque eu vivi isso, sabe? Eu não tô falando de algo que eu não vivi, eu tô falando de algo que eu tô vivendo e que eu já vivi. Por exemplo, antes eu buscava pouco, então eu não sentia aquilo que eu tô sentindo hoje, né? Hoje eu me sinto muito mais sustentada por Deus. Hoje eu me sinto assim, com o meu emocional mais equilibrado. Eu não fico mal por qualquer coisa. Hoje eu sinto que em determinadas situações eu não me preocupo tanto, eu não me estresso tanto. Eu sinto o Senhor assim, me acalmando. E aí, quando a gente busca a palavra do Senhor, nos sustenta de uma forma assim sobrenatural. Então, é por isso que eu tô falando pra vocês. Priorizem buscar ao Senhor dentro de casa, aonde vocês estiverem, porque quando a gente busca o Senhor de verdade, a nossa área espiritual muda de uma forma da água pro vinho, sabe? Então, assim,
como que muitas das vezes a gente quer ter experiências com Deus, a gente quer ter visão, a gente quer ser usado para pregar a palavra, para louvar, para as coisas, se a gente não tem uma intimidade com Deus ao ponto da gente ir buscar Ele todos os dias, ao ponto de Deus falar assim, filha, faz isso e você ir lá e fazer, né? Tem dia que eu tô orando e vem aquele desejo no meu coração, jejum. E aí eu começo jejuando, de um dia pro outro. E assim, conforme a gente mais busca o Senhor, mais Ele se achega a nós, mais a gente tem experiências. Eu tô tendo, assim, muitas experiências com Deus, de sentir o toque dele quando eu tô orando, de ver vídeo e chorar, assim, de me emocionar e ver o Senhor falando comigo, de vir uma pregação exatamente sobre aquilo que eu precisava ouvir, né? Enfim, várias outras experiências que Deus tem me proporcionado, né? E até em momentos, assim, teve um dia que eu tava escovando o dente, aí veio o Espírito Santo falar assim na minha mente, aquilo dali não tá legal não, você tem que parar de fazer isso. E aí eu entendi que era o Espírito Santo falando comigo. Então, assim, a gente passa a ter mais experiências, mas a gente só vai passar a ter mais experiências, a gente só vai passar a estar mais ligado com o Senhor quando a gente buscar Ele de verdade, quando a gente estudar a palavra, quando a gente ter sede da palavra, ter sede de falar com Ele. Aí sim, Ele vai, assim, a gente vai ter uma intimidade a mais, a gente vai ter muitas experiências para contar, para passar para as pessoas e para viver no íntimo com Deus. Eu tenho uma mania de sentar e ficar horas conversando com Deus sobre várias coisas. E quando acontece alguma coisa, a primeira pessoa que eu quero contar o que eu tô sentindo, o que tá acontecendo sobre aquilo dali é Deus. E às vezes eu chego assim, Deus, eu tenho que te contar uma coisa, meu Pai do céu. Gente, até os sonhos que eu tenho, que é Deus que me dá, eu conto pra Deus. Entende? Então, assim, Deus, ele além de ser o nosso Pai, o nosso Senhor, ele é o nosso amigo. Então você tem que trazer pra ele, você tem que tratá-lo assim, né, como seu amigo, como seu Pai, como seu Deus. Não é só, eu só vou orar quando eu estiver na igreja, eu só vou ler a Bíblia quando eu estiver na igreja. Não, é na intimidade, buscar intimidade com Deus, é ter intimidade com Ele todos os dias e buscar isso e priorizar. A gente precisa priorizar, porque quanto mais a gente prioriza o reino do Senhor, as coisas nos serão acrescentadas. Então, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo Deus tenha falado com vocês, como Deus tem falado comigo. Depois, quando eu tiver mais experiências, eu conto pra vocês. Eu já tive 2 vezes em um mês. Eu já sonhei 2 vezes com o fim dos tempos. Deus fala muito comigo em sonho. Muitas coisas Deus me mostra em sonho antes mesmo de acontecer. Então, assim, quanto mais a gente se posiciona e a gente se fala, Senhor, eu tô aqui à sua disposição, mais Ele vai usar a gente, mais Ele vai falar com a gente, mais a gente vai se sentir sustentado e firmado nele e a nossa fé também vai mudar, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir o que? A palavra do nosso Deus. Então, gente, busque a palavra do Senhor, busque o Senhor de todo o seu coração, que Ele vai fazer você ter experiências incríveis, assim como eu tenho tido. Um grande beijo no coração de vocês, compartilhe o vídeo, curte o vídeo, tem vários vídeos no canal, então vá lá ver que tem devocionais, tem testemunho, tem vlog, e eu espero que Deus fale com vocês. E se inscreve no canal também, tá bom? Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e não deixa de comentar também. Até o próximo vídeo. Tchau!